Olá a todos, meu nome é Débora Lacerda e hoje eu vou compartilhar com vocês um panorama sobre o desenvolvimento de biofármacos, os seus avanços, desafios e a forte interligação com os temas da química, né, que são assuntos especialmente relevantes e é trazido, né, como uma adição de nota da disciplina de Tecnologia das Matérias-Primas Sintéticas do programa PPG e DITM da UFPB. Tá? Então, inicialmente, o que é que são os biofármacos, né? Então, os biofármacos aí, de acordo com a Anvisa, o medicamento biológico, né? Eles são moléculas complexas de alto peso molecular, obtidas a partir de fluidos biológicos, tecidos de origem animal ou procedimentos biotecnológicos por meio de manipulação ou inserção de outro material genético, né? Que é o caso da tecnologia de DNA recombinante, ou alteração dos genes que ocorre devido à irradiação, produtos químicos ou seleção forçada, né? Então, quais são as principais classes de biofármacos que são empregadas? Então, aí a gente tem o antissenso, tem a terapia celular, tem a terapia gênica, mas principalmente, de acordo com a imagem que a gente está vendo aqui, né, a gente vê que os anticorpos monoclonais, as proteínas recombinantes, as vacinas e outras inovações biofarmacêuticas, elas estão bem elevadas, elas são classes principalmente inovadas, né, utilizadas aí na biofarmacêutica, né? Então, a gente percebe que a primeira insulina humana recombinante, que foi a lei aprovada em 1982, ela marcou o início dessa revolução terapêutica, né? Todo mundo, eu acredito, que já ouviu falar aí sobre a tecnologia do DNA recombinante, né? Eh, e desde então, os biofármacos eles passaram a tratar aí as doenças graves, como câncer, como distúrbios autoimunes, doenças raras, né, anemia crônica, enfim, muitas outras, né? E eles podem ser compostos aí por proteínas, anticorpos monoclonais, vacinas, de RNA mensageiro ou até vesículas extracelulares, como é o caso dos exossomos. Então, é uma classe de medicamentos em constante crescimento, né, com um impacto direto na medicina personalizada, né? Então, aqui eu tento conectar, né, os biofármacos com os fundamentos da química, fundamentos químicos essenciais, né? E aí a gente pode começar aí pelos aminoácidos. Os aminoácidos, como já é sabido, são unidades estruturais que formam os peptídeos e proteínas, né? Então, ali as ligações peptídicas, as pontes de hidrogênio, as interações hidrofóbicas e as pontes de sulfeto, elas são cruciais para manter a estrutura tridimensional ativa dessas moléculas. Também os carboidratos, né? Os carboidratos eles estão ali presentes na forma de glicosilação, né? Que vai ser essencial para a meia-vida, estabilidade e reconhecimento imunológico das proteínas, né? Especialmente quando a gente fala em anticorpos e hormônios que são recombinantes, né? Os lipídios, eles entram aí na composição dos sistemas de liberação, como as nanopartículas lipídicas, que são usadas aí nas vacinas de RNA mensageiro, né? Então, um exemplo que a gente tem, um grande exemplo que a gente tem aí são as vacinas da Covid-19, né? Os heterociclos e as aminas, elas aparecem em biofármacos que são conjugados, como é o caso dos anticorpos que são ligados a quimioterápicos, por exemplo, e eles também são relevantes aí em moléculas híbridas que combinam partes sintéticas e partes biológicas. Por fim, a gente tem aí a catálise, né? Então, as enzimas, como a do citocromo P450, elas são utilizadas tanto na biotransformação dos fármacos no organismo, como no controle da síntese e purificação industrial desses compostos, né? Então, a produção desses biofármacos, né, ele exige plataformas específicas para a expressão dessas moléculas farmacêuticas.
perdão, dessas moléculas terapêuticas, né? As células-show, por exemplo, como já é visto em alguns artigos aí publicados recentemente, que são as células do ovário do hamster chinês, elas são um padrão ouro para a produção de proteínas complexas, né? Elas realizam ali modificações pós-tradicionais, como glicosilação, que são fundamentais para a atividade biológica. Outro queridinho aí da biotecnologia, né, super conhecido, é a E. coli, né? A E. coli é ideal para proteínas menores e sem modificações complexas, como a insulina e o hormônio de crescimento. Também a gente vai ter aí sistemas emergentes, que é o caso de sistemas que utilizam insetos ou plantas transgênicas, né? Um exemplo grande é a vacina Cervarix, que ela é produzida através de células de um inseto. Também esses animais transgênicos, né, como cabras e coelhos, eles também vão produzir aí proteínas humanas em seu leite. Então, nós vamos abordar, né, aqui a gente aborda o maior desafio dos biofármacos, né? Então, a gente precisa dizer aí que o processo ele vai definir o produto, né? A produção desses biofármacos, ela envolve desde a cultura celular, que vai passar aí pela clarificação, a purificação, a formulação, né? Então, pequenas mudanças na expressão ou na purificação vai afetar aí a eficácia, a imunogenicidade, a estabilidade desse biofármaco, né? Então, aí técnicas como ultracentrifugação, a cromatografia por afinidade, a filtração por membrana, eles vão ser empregados para purificar essas proteínas, partículas virais e vesículas, como os exossomos. Então, um grande obstáculo é a remoção também aí dos contaminantes, como DNA da célula hospedeira, as proteínas residuais, as endotoxinas ou agregados proteicos, né, que podem causar reações adversas no paciente, né? Então, quais são os avanços e quais são as perspectivas, né? Com o fim aí da validade das patentes de vários biofármacos, surgem aí duas novas classes, né? Os biosimilares e os biobetters. Né? Os biosimilares eles vão ser versões altamente semelhantes ao medicamento de referência, com eficácia e segurança comprovadas. Como exemplo aí a gente tem a Remsima, né? Que é um biosimilar do infliximab, e tem os biobetters, né? Que são moléculas melhoradas em relação à original. Então, elas vão ter uma maior meia-vida, uma melhor eficácia ou menos efeitos adversos, né? Um exemplo aí a gente tem a Kadcyla, que é um trastuzumab conjugado com uma toxina citotóxica, né? E ele vai ser utilizado aí no tratamento do câncer, né? Então, as terapias da última geração, elas vão integrar biotecnologia com os fundamentos químicos, né? Então, as vacinas de RNA mensageiro, como a Pfizer e a Moderna também, elas utilizam ácidos nucleicos e nanopartículas lipídicas para modular o sistema imune. Outra técnica aí que está sendo bem investigada, bem utilizada, é, são as técnicas com a CRISPR-Cas9, né, que está revolucionando a edição de genes para para terapias gênicas. Então, são alternativas bem interessantes dentro de toda essa perspectiva que a gente tem dentro da produção de biofármaco. O que é bem interessante aí é a ação dos biofármacos relacionada com as interações específicas e a regulação de várias vias metabólicas, né? Então, a química, ela também vai estar presente no metabolismo, né? Essas coenzimas como NAD+, como o FAD, as enzimas do P450, elas regulam como esses medicamentos eles são processados dentro do corpo. Então, tudo isso favorece um avanço na medicina personalizada, na qual o biofármaco ele vai ser selecionado com base na genética e o metabolismo de cada paciente. Bom, então os biofármacos, como conclusão aí dessa apresentação geral,
é que eles são a convergência entre a química, a engenharia de processos e a biologia molecular. Então, eles estão altamente interligados, né? Eles representam aí uma nova era terapêutica, mas enfrentam desafios técnicos, né? Principalmente desafios regulatórios, existem exigências muito amplas nesse campo, né? E principalmente os desafios econômicos, né? Então, apesar disso, o potencial é imenso, e o futuro aponta para terapias que são cada vez mais precisas, mais seguras e mais acessíveis. Então, essas são as referências que eu utilizei nesse trabalho, né? Alguns artigos que foram utilizados, alguma leitura nos guias da Anvisa, né? Principalmente o guia para registro de produtos biológicos, né? E, enfim, está aí à disposição. Eu agradeço a atenção de todos, espero que todos tenham compreendido e estou aberta também para dúvidas ou qualquer outro apontamento que se possa é, adicionar a esse trabalho, a essa apresentação, a essa pesquisa também.